Nosso tema hoje aqui é Construindo Juntas, Perspectivas do Fundo. O que a gente tem para deixar assim, para que vocês transmitam para setoriais e quando conversar? Acho que contar um pouquinho como é que foi o trabalho desse conselho. Como o próprio Bim contou, né, as realidades do país foram muito a partir da Lei Aldir Blanc, só que estávamos na pandemia. Então a questão foi muito virtual e tem várias realidades de setoriais aqui. Tem setoriais que conseguem fazer reunião, já fizeram de repente 10 reuniões em 2020, tantas outras em 2021, e outras que não conseguiram. Então, o que a gente até trouxe aqui é para a gente fazer um exercício, depois um exercício prático, entre vários integrantes de setoriais para poder a gente chegar no entendimento. E o que nós destacamos? Esse Conselho Municipal de Cultura tem a mesa diretora como toda por sociedade civil. E nem foi tanto por nossa vontade, porque quando foi para ter a eleição de segundo secretário, tinha possibilidade de qualquer pessoa se inscrever e ninguém se inscreveu. A gente vai falar um pouquinho dessa estruturação das propostas, voltando a falar de novo do que é a questão do CPF e falando um pouco dessas setoriais, né? Então, quais são essas setoriais que nós estamos falando? A de artes, visuais e artesanato, que é essa que está faltando uma pessoa. Audiovisual, que está completo. Dança, grupos étnicos e grupo de gênero. Literatura, música, folclore e tradições, produções culturais, teatro e circo. Quem mais compõe esse conselho todo, né, que é o Conselho Municipal de Política Cultural? A Fundac, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, Educação, Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Turismo, Diretoria Regional de Ensino, Instituto Federal. Hoje temos representados aqui o Turismo, a Diretoria Regional de Ensino e também a Educação. Então são 9 setoriais da sociedade civil, 9 da administração pública, ao todo 18 conselheiros, 18 suplentes, e tem o núcleo, que eu já tinha falado antes, que é o presidente, o vice, primeira e segunda secretária. O mandato, que é uma das nossas maiores preocupações em começar a fazer esse tipo de reunião, é por 2 anos e esse tempo passou muito rápido. Na verdade, grande parte desse conselho, se não quase todo, vai até a gestão até janeiro de 2023. Então, por isso que é muito importante, pessoal, começar a ficar próximo a isso, porque vai ter uma outra eleição e possivelmente nós não vamos poder nos candidatar para a próxima. Bom, o plano de cultura, nós falamos um pouquinho, foi instituído em 2019, acho que essa semana faz 3 anos que tivemos alguns de nós no Teatro Municipal por muitas horas, né? E esse plano tem a validade aí de 10 anos, ele foi deliberado com a população, com o Conselho, foi aprovado na Câmara, que aqui foi uma questão bem polêmica, como em alguns outros municípios, né? Mas quais eram os objetivos? De formular essas políticas públicas que nós falamos, qualificar principalmente a gestão cultural, fomentar essa cultura e proteger, promover a diversidade cultural, preservar o patrimônio material e imaterial e ampliar a comunicação entre os agentes culturais, difundir os valores das expressões culturais locais e muito mais. Então, o que foi isso? Foi organizado, ou deveria ser, com metas e prazo. E isso pode ser atualizado após 4 anos. Então, essa lei que saiu com a data de 27 de julho, o ano que vem ela vai poder ser atualizada. Só que o que nós percebemos nessa caminhada de pesquisas, estudos e tudo mais? Que embora nós tenhamos feito um trabalho, né, de discutir e fazer tudo isso, esse sistema todo que o Bim conversou hoje de manhã e que aprofundou tudo isso, ele não aconteceu nesse período. Então nós temos, por exemplo, planos, temos as metas elas ficaram muito abertas pelo que nós vimos em outras cidades, então ficou uma coisa muito assim suspensa, no sentido de não tem uma data fechada na questão do plano, por exemplo. Aí, na nossa caminhada aqui, o que a gente conseguiu? Tinham pessoas com mais experiências na construção do plano,
que era muito o pessoal de artes visuais, patrimônio, o pessoal de literatura também já estava mais avançado. Então, as escritas que eles colocaram lá deixaram alguns rastros importantes para a gente poder perseguir, para poder ir atrás dessa questão de onde saiu o dinheiro. Então, por exemplo, a Instituto de Artes que colocou essa questão de como sairia esse dinheiro, da onde sairia, mas agora nós estamos vendo também que isso não é o suficiente, precisa de outros meios para sair esse orçamento, né? Então, saiu o decreto do fundo, saiu essa lei, está tudo ok. Então, por mais que nós tivéssemos a ansiedade de não estar tão avançado, quando nós olhamos para os outros municípios, tem alguns municípios que ainda vão construir essa lei. Então, Caraguá, quando a gente fala do CPF, é o conselho, o plano, que é o que eu já estou falando agora. Então, o slide anterior era o conselho, então falando qual a formação dele, que tem 9 pessoas que representam a sociedade civil, 9 pessoas que representam o setor público, que normalmente nas cidades, em muitos conselhos, acontecem do setor público ser o presidente, e esse não é o Paulo Messias, que é um artesão, que é o presidente desse conselho. E agora estou falando do P, que é esse plano municipal, que vai ser atualizado o ano que vem, mas se nós não tivermos uma conferência, o que é esse nome de conferência? Vai sentar de novo, a princípio a data, o mês previsto é novembro, que eu não sei se é uma boa data, a gente vai talvez rever isso, mas vai se sentar para olhar esse plano e conferir será que o que a gente colocou lá em 2019 ainda atende à realidade? O que de repente pode estar conferindo, né? Nós vamos distribuir depois dos grupos e difundir cada vez mais para que vocês comecem aos poucos a olhar esse plano, o que tem ali. Então, por exemplo, na época eu participei muito da etnia e gênero, e com o nosso entendimento ali da época saiu uma coisa assim, por exemplo, fazer um concurso de beleza negra. Quando? Assim que estiver aprovado. Então, assim, esse nosso plano, ele dá um retrato de como a política estava sendo pensada em 2019, por todos os envolvidos, pelo setor público, por nós, que escrevemos uma questão que a gente não teve, não sei se tempo hábil ou diálogo para ver que ela estava suspensa. E que talvez hoje, esse tema, Dona Terezinha depois pode estar falando, ele talvez esteja tão defasado que não seja mais assim, e tenham outras questões importantes, né? Bom, e do que nós vamos falar hoje, que é a questão do fundo, que nós começamos a falar um pouquinho, que ele recebe as verbas em outras instâncias, que pode ser fundo a fundo, como foi a experiência da Aldir Blanc, de Fundo Nacional de Cultura para Fundo Municipal, que no nosso caso nós não conseguimos com que isso acontecesse, mas que esse movimento todo gerou que hoje esse fundo está disponível e tudo certo para poder receber outras verbas. Então, pode receber verbas estaduais, federais, além das dotações do próprio município, para poder fomentar a cultura na cidade. Então, o fundo, ele é um dos instrumentos, como o Binho falou hoje, do Sistema Municipal de Cultura, e o Conselho estabelece essas diretrizes gerais para o seu uso, e deve também fiscalizar a aplicação de seus recursos baseado no Plano Municipal de Cultura. Acho que não dá tanto para ver, mas aquele papel ele é bem significativo, aquele de baixo, que é a dotação orçamentária. Ela fala um pouquinho de como esse valor, esses 200 mil, podem ser gastos a princípio. Ela fala que, por exemplo, tem um valor que vai poder ser gasto com pessoas físicas, um outro valor que pode ser gasto com pessoas jurídicas, compra de serviços, mas isso pode ser mudado, os valores, e quem vai definir somos nós. A mesa diretora teve uma reunião no dia 10 de março sobre o que poderia ser gasto e sobre as outras questões que poderiam entrar nessa questão, né? E que o que nos foi dito, mas a gente também tem que verificar isso, que a contratação de pareceristas para julgar esses editais, que nós acreditamos que seja a melhor forma, sairia também desse dinheiro. Então, como nós temos pouca experiência, nós só ouvimos e na nossa cabeça a gente até pensou já em quanto seria tirar desses 200 mil ainda o valor para pagar esse parecerista, mas depois, hoje, com
essa conversa que nós vamos ter daqui a pouco, a gente pode melhorar um pouco esse entendimento. Bom, dessa reunião que nós tivemos em 10 de março, que teve presente diretor cultural, diretor jurídico e diretor administrativo, e a Cristina Neves, que é a representante da Fundac nesse conselho, né? Ela está de férias, até por isso que ela não está aqui hoje, não está na cidade, mas que apoiou muito que isso acontecesse, ajudou na articulação do pessoal do grupo de dança, é uma pessoa bem presente. O que ficou definido, né? O que nós podemos comprar com esse fundo? Então, compra direta, contratar CNPJ para serviços, pagar pessoas físicas e jurídicas através de edital. E as sugestões, editais de fomento, editais de mostras e festivais, aquisição de aplicativo para reunião e transmissão online. Isso foi uma pergunta da mesa diretora, porque alguns que acompanham sabem que no período da pandemia isso foi muito necessário e nós não tínhamos. E chegou a ponto de trazermos pessoas muito importantes para conversar e aquilo caía. Nós solicitamos isso para a Fundação, até o momento nós não tivemos resposta. Então, a princípio, era o interesse da mesa diretora de se ter isso. E é uma questão que a gente traz hoje para discussão também, se ainda é importante ter esse serviço e como ele seria feito. Também podem, aquisição de livros, é só um exemplo. Na época, como eu falei, falando da questão do pagamento de pareceristas. E uma questão que também ficou bem marcado para nós da mesa diretora foi a questão sobre curadoria e produção. Porque na nossa experiência, principalmente da Aldir Blanc, que foi a única que nós tivemos de falar sobre esses editais, e estar junto na construção, é que entregar um produto, vamos dizer, eu sou um grupo ou sou uma pessoa física que participei de um edital e fui selecionada, eu tenho que dar a minha contrapartida. Na Aldir Blanc, as contrapartidas todas, pela própria situação, né, de emergência e tudo mais, era para ser pedido simples. Nós achamos que naquele momento era simples, mas olhando tudo, até que está sendo conversado hoje, nós percebemos que ela não era simples, ela era difícil para uma cidade que não tinha essa tradição de editais, né? Mas ela aconteceu dessa forma. E a questão de depois, o próprio conselho, e vou dizer aqui também assim, justificando que não foi uma questão só da fundação, nós não conseguimos dialogar para poder conversar como é que ia ser essa apresentação depois, né? Então o edital estava muito assim, vamos fazer uma grande apresentação em conversa com a Fundac e o conselho, só que a gente não conseguiu fazer isso da forma efetiva. E o que nós estamos pensando? Que a questão de curadoria e produção, caso a nossa decisão ou tendência que seja fazer um edital de um grande festival, por exemplo, a gente não tem condições de fazer essa curadoria e também a produção. Para colocar aqui para a gente um exemplo, né? Esse próprio evento aqui que está acontecendo, essa questão de horário, quem vai apresentar e tudo mais. Vamos dizer, então, os eventos que acontecem nos grandes festivais. Precisaria ter um produtor para poder tomar conta disso. Então, falando só sobre isso, que uma das questões que nós identificamos foram essas sugestões de uso e, como nós vimos as experiências de outras cidades, tivemos a oportunidade de trazer o BIM para poder ter alguns outros olhares, outras experiências. Aqui a gente fez um pequeno exemplo de exercício que a gente tentou fazer, mas olhando alguns outros editais, né? Então, por exemplo, um edital de fomento. Então, vamos dizer que Caraguatatuba, com os recursos que tem do fundo, colocaria, por exemplo, 8 prêmios de 15 mil para poder estimular esses grupos que são mais permanentes a poder fazer uma coisa de mais qualidade. Por exemplo, não sei, publicar um livro ou então gravar um LP, alguma coisa nesse sentido. Isso, assim, uma conversa bem por cima, tá, gente, que a mesa diretora fez. Na nossa cabeça, a gente sempre pensou que tem que contratar os pareceristas e nessa questão de mostra de artes integradas, né? Então, então vamos fazer um grande festival que, como se fosse uma cópia da Aldir Blanc, mas hoje, conversando um pouco mais, a gente viu que bem provável que não seja uma coisa interessante, mas fala só o que a gente andou conversando. Por exemplo, 16 grupos a R$3.000 e 16 artistas a R$1.000.
Ou, por exemplo, uma curadoria da amostra, a assinatura de aplicativo e outras despesas. Eu não sei se essa conta daria o que tem, mas só para vocês começarem a pensar nesse sentido, se será que Caraguatatuba hoje, fazendo dessa forma, do edital de fomento, com 8 prêmios, claro que a gente já viu que é muito pouco, 200 mil, mas hoje pensando aqui a gente pode ter outras estratégias. Vou passar a palavra um pouquinho para o Paulo, ele quer falar um pouquinho aqui de uma outra experiência de festival que nós tivemos. Olá. Só para não perder o contexto, ela falou do lance de produção, né? O Conselho teve 2 festivais, né? O Festival Mar Mundo e o Crisálidas. E ali foi toda a curadoria e a produção feita pelo Conselho, né? E praticamente voluntariado. Como vocês viram ali, a qualidade da arte que tem, isso aí está tudo lá na página do Conselho, né? As atrações, tudo bem que foram, né, selecionadas, mas teve a curadoria, né? Ou seja, foi tudo um voluntariado. Então, desde a concepção final da arte, da criação do nome, de tudo, ou seja, teve um trabalho ali artístico bacana, né? Ou seja, então eu gostaria de frisar isso, né? Deixar bem claro que às vezes a gente tem como fazer, mas fica preso nisso, porque voluntariado ele tem um limite, né? A gente consegue ir até ali, mas a gente precisa ser mesmo valorizado e reconhecido. Então eu queria deixar isso frisado. E uma outra coisa que também eu gostaria de deixar aqui claro, que já passou também, que é em relação ao conselho. Ele é tudo pareado, como ela bem disse, só que a mesa diretora, né? Então, na lei, ali, ele é falado como núcleo organizador. O núcleo organizador é o presidente, o vice-secretário e o vice, né? O segundo secretário, primeiro e segundo secretário. Só que esse jeito, a gente teve várias, como posso dizer, experiências ruins, né? Que eram, presidentes ficavam afastados, acabavam se reunindo separadamente, depois trazendo as coisas. Então a gente, a partir dessa gestão, né, Rodrigo? A gente mudou, a gente fez esse núcleo organizador crescer. A gente tem o grupo no WhatsApp, então são todas as setoriais da sociedade civil. As 9 setoriais e os 9 suplentes. Então temos lá 18 pessoas. Então lá é tudo discutido. Então ficou muito mais democrático. Então às vezes até ofende as coisas que a gente vê aí que o Conselho está sendo antidemocrático na hora de resolver as coisas. Não é. A gente criou esse grupo, a gente ampliou de 4 pessoas que decidiam as coisas, né, que era o núcleo organizador, que está na lei, para 18 pessoas. Então é tudo discutido ali. A gente criou um grupo à parte que é só a mesa diretora. Somos só nós 4. Então ali decide das coisas, aí passa-se para o núcleo organizador e é ampliado, são todas as setoriais, todo mundo tem direito de voz ali, de opinar. Então, está bem democrático e a gente fechou nisso. Quando vai se reunir, vai eu, Rodrigo, Luciana, Hanna, não vai sozinha. Todas as reuniões que nós fizemos, nunca foi o presidente isolado. Então, a gente deixou isso preso para ser o mais democrático possível. Então, quando a gente escuta por aí esse lance de antidemocrático, até às vezes ofende, né? Então, eu só queria deixar registrado isso, tá, galera? Muito obrigado. Gente, só dar uma continuidade aqui, e também do que o Paulo está dizendo, e lembrar que a gente está num momento de transição, né? Uma pandemia que ainda não acabou, e também dessa questão da comunicação, que essa forma virtual foi a que nós conseguimos, acho que um ganho muito importante, falar até aqui em nome do Coletivo Sambaqui, né? O pessoal Rodrigo, Hugo também que ajudou no sentido de publicitar as reuniões. Mas para setoriais em si que estão aqui hoje, acho que a Hanna pode falar melhor, porque a gente teve o cuidado assim de como que nós vamos devolver esse conselho depois. Então, onde que estão as fichas das setoriais? Qual o compromisso de cada conselheiro que está aqui hoje? Com a questão hoje que está digital, mas que ela vai passar por uma transição presencial, que já está acontecendo hoje, é uma prova disso, a gente vai precisar se reunir várias vezes. Teve muita crítica no sentido, é um domingo, é um feriado. A gente pode até depois discutir as datas, mas assim, é onde o trabalhador ele vai poder discutir o que
diz respeito à questão desses ofícios, né? Vou passar para a Hanna só para ficar bem organizado como é que está essa documentação. Quando a gente pegou essa gestão do conselho, estava justamente, né, na questão da pandemia, começo de pandemia, não se sabia de máscara, não se sabia de vacina, agora estamos aí rumo à 4ª dose, galera idosa aí, pessoas com deficiência. E a questão da documentação estava muito complicada, né? Porque quando fazíamos reuniões presenciais, normalmente até aqui na Fundaca, na Biblioteca Lúcio Brown, as fichas passadas, as atas, elas eram todas guardadas aqui. E esse começo não tinha nem o abrir aqui, né? A Fundaca também teve esse tempo, né? Os funcionários longe e tal. Então, foi criado um e-mail para o Conselho de Cultura, que é uma coisa que não tinha, ou se tinha, não foi passado entre uma gestão e outra, e não chegou na nossa mão, né? Dentro desse e-mail, então, a gente consegue fazer uma comunicação mais oficial com setoriais, secretarias, outros órgãos, né, que o Conselho acaba fazendo as articulações. E aí, para as documentações que se gera, né, porque estou aqui, sou secretária, vou falar para vocês, é muito documento. E que bom que é, porque a gente tem muita prova do processo que está acontecendo, né, desse desenvolvimento massa e democrático que está rolando na cidade. Então, não sei se todos estão familiarizados com a ferramenta do Google Drive. É uma coisa muito simples. Dentro do e-mail do Conselho, existe essa conta do Google Drive, e lá foi organizada uma pasta para cada setorial da sociedade civil. Ah, por que só da sociedade civil? Porque é a que tem menos ferramentas, né? Normalmente uma secretaria tem o seu próprio e-mail e consegue lá passar os seus arquivos, mas como é que a gente faz com o pessoal da etnia e gênero quando eles produzem uma documentação? Para onde vai esse documento? Então foram criadas as pastas, funciona uma ferramenta de compartilhamento, então a gente envia o link, via WhatsApp mesmo, para conselheiro e suplência, e lá estão organizadas fichas de setorial, que a pessoa pode pegar e imprimir a qualquer momento, tem uma tabela para que você deixe o nome das pessoas que participam da sua setorial, o e-mail, fulano que participa, a gente quando pegou o teatro, né, tem ficha da setorial de teatro de 90 e pouco, assim, nem tinha setorial ainda, mas tinha ficha, a pessoa já nem está encarnada mais, ou já reencarnou. Então, tem lá a tabelinha para poder completar. E algumas setoriais têm utilizado, né, dessa ferramenta. Eu, por mais que eu tenha acesso, eu não fico olhando, a não ser que vocês peçam para a gente olhar e tá multiplicando cada pastinha. É super de vocês, os documentos estão todos lá organizados, o plano de cultura está lá, está tudo lá para vocês. Tem modelo de ata, que vocês podem usar a ata para passar nas suas reuniões, podem guardar suas atas lá, que ficam documentadas para a próxima gestão, né? Dessa nova eleição que vai ter agora, e daí já passam esse documento para frente como forma de herança. É isso, algumas já utilizam, outras setoriais ainda não utilizam, então eu já mandei o link, mas às vezes não precisou, porque como setorial de teatro, por exemplo, a gente já tinha um e-mail, né? Então não usou aquela pastinha. Mas quem tiver qualquer dificuldade, aproveitando aí hoje, né, é só me procurar, manda usar, que a gente chama aqui de canto, que a gente também instrumentaliza, ensina a usar, marca um dia para vir aqui na Fundac e deixar isso fácil, né? É para ser uma ferramenta de facilitar a geração de heranças culturais para que a gente possa trabalhar. É isso. Obrigada, Lu. Gente, esse corte que a gente fez agora é mais para poder... Porque às vezes tem uma pessoa que está na setorial, mas não conseguiu ter esses acessos. Onde estão as fichas, onde ficam organizadas, é só para dar um geralzão. Então, voltando aqui, nosso objetivo agora da tarde, falar sobre o fundo. Então, minimamente, nós pegamos alguns exemplos. Esse aqui é do Fundo Municipal de Cultura da cidade de Votorantim. A gente vai falar um pouquinho só do objeto do edital, né? Então, para a gente poder começar a exercitar o entendimento aí de editais de outras cidades. Então, esse edital de Votorantim, ele tem por objetivo selecionar e premiar, né, os projetos de atividades artísticos culturais que proporcionem a ampliação do acesso da população, a fruição e a produção de bens e serviços culturais, bem como formação, qualificação
e aperfeiçoamento dos cidadãos para o desenvolvimento da produção e difusão da cultura e que promova a inclusão cultural e estimule dinâmicas locais da cultura da cidade de Votorantim, sendo o valor desse edital. Lá, o que eles vão selecionar? No mínimo 5 projetos para recebimento de cada um R$60 mil. É a realidade que eles chegaram naquele município. O dinheiro que eles tinham para gastar nesse edital todo eram R$300 mil vindos do Fundo de Cultura de Votorantim. Então, só para a gente começar a perceber, então, a cidade de Votorantim tinha esses 300 mil e o que eles decidiram dividir dessa seguinte forma: com esse objeto de edital, tem esse objetivo, e iriam selecionar na cidade toda 5 projetos de R$60 mil. Esse daqui, a gente vai falar um pouquinho só do objeto aqui de uma cidade bem próxima, que é São Sebastião. Lá o entendimento deles era, eles tinham então R$230 mil, né, então uns valores um pouco mais próximos, e eles já dividiriam isso em 2 categorias diferentes. A categoria 1, no caso, serão contemplados até 10 obras artísticas ou projetos culturais inéditos que possam ser produzidos e apresentados com a estimativa orçamentária de R$8 mil. E a categoria 2 serão contemplados até 10 obras artísticas ou projetos culturais inéditos que possam ser produzidos e apresentados com a estimativa orçamentária de R$15 mil. Então, nesse caso, a questão de valores, São Sebastião se aproxima um pouco mais do que a gente teria aqui, né? Aí agora, o que a gente queria então? Aproveitar a presença do Binho aqui. Ele teve a gestão e teve a participação dos editais de Jacareí. Acho que ele pode começar a falar como que foi o edital de Jacareí. E se puder também, não sei se ele que ajudou a implementar o fundo lá, de saber nesse período de transição, mas eu acho que só dar o exemplo então dos editais de Jacareí, e aí depois a gente já pode abrir um pouco para perguntas. Eu acho que é importante reforçar o que a Lu trouxe agora, que é entender que muitos desses cenários também se dão nesse período pandêmico, né? Então, houve uma certa urgência e, de certa maneira, um desespero de tentar, por esses recursos, tentar dar conta de coisas que a gente já sabia que não daria conta. Por que estou comentando dessa maneira? Porque ter uma certa frieza, não sei se é o melhor termo, mas principalmente uma tranquilidade de sermos sinceros conosco de que não é o Fundo de Cultura que vai ser a salvação para toda a estrutura de necessidades, de demandas. Essa é a primeira questão. Então, em Jacareí, eu estava diretor de cultura da prefeitura, claro, pela Fundação Cultural, nesse período que foi da pandemia. Eu comecei, na verdade, em 19, antes eu estava como assessor, assumi a diretoria em 19, fiquei 19, 20 e uma parte de 21, depois por opção eu acabei saindo da fundação, foi uma opção minha. Então, a realidade do edital em Jacareí, do fundo de Jacareí, antes da própria Aldir Blanc, foi pequenos projetos de recursos muito pequenos, porque era o recurso que a gente tinha disponível naquele momento. Uma parte era específico para o audiovisual registrar o que os outros iriam produzir, porque a gente não queria para uma live precarizada, porque a internet pode oscilar, pode cair, a qualidade da captura de áudio ou de imagem pode ser falha, e isso, aquilo que era para ser valorizado, às vezes acaba desvalorizando no modo como fica registrado. Então, naquele momento, antes da própria Aldir Blanc, a experiência que a gente lançou, teve um edital próprio para o registro dos audiovisuais, fazerem com a melhor qualidade possível dentro
do limite orçamentário, um registro da diversidade cultural, que naquele momento tinha que fazer uso, por exemplo, de um palco como esse, que a gente não teria custo de som, de luz, e que estaria isolado, porque era só não deixar ninguém entrar com o público plateia, porque precisava ser dessa maneira. Então, é uma radiografia não só política, mas circunstancial, pandêmica, que tem todos os limites daquela situação. Antes de ser pandemia, o que a gente previa fazer uso de recursos em Jacareí não tinha nada a ver com isso. E a gente já tinha estudos embasados para fazer editais com base do edital de fomento às periferias da cidade de São Paulo e o programa VAI da cidade de São Paulo. Eram duas grandes inspirações que Jacareí queria ter emplacado ainda na transição de 19 para 2020. E não teve condições de fazer aquilo naquele momento, porque houve um imenso corte de recursos da própria Fundação Cultural, porque tudo tinha que ser priorizado ou para assistência social, ou para saúde, ou para segurança, ou outras questões da própria pandemia. Então, o fundo foi uma possibilidade de entrar um pouco de recurso para os artistas da cidade. Não era a nossa proposta. A gente queria que o orçamento desse conta de fazer grande parte disso, nas contratações diretas e outros processos de outros editais. Não foi o melhor dos mundos. Então, o edital mudou completamente. Então, para cá, para vocês, eu imagino que tem que ser pensado numa retomada do setor. E não tão arregado, tão apegado ao que foi esse momento de desespero e de necessidade que foi a pandemia. Eu acho que tem que ser pensado agora o que a gente quer enquanto política cultural no município. Daqui para frente, incluindo essa perspectiva de retomada. Eu acho que a partir desse tipo de olhar pode gerar um outro tipo de apontamento para a tomada de decisão de vocês de hoje e das próximas reuniões, tá? Acho que é importante ter isso claro. Só para explicar, o fomento às periferias, ele faz um recorte lá de São Paulo, que era uma das nossas inspirações. Ele faz um recorte independente da linguagem, da temática e da expressão. Ele faz um recorte enquanto radiografia do espaçamento geográfico na cidade, aonde é que ou os grupos e coletivos estão ou costumam estar, no sentido de ou é a sede ou é o campo de atuação. Esse tipo de recorte, aquelas regiões onde tem baixo índice de desenvolvimento humano, é onde tem que ser priorizados os recursos serem investidos, daqueles que já realizam. Então, é um grande transformador, valorizar aqueles que estão cumprindo um papel cultural e social e econômico tudo ao mesmo tempo. Então, o fomento às periferias foi uma grande inspiração, por esse motivo. E a outra, que eu acho que tem tudo a ver com retomada também, é um pouco nesse sentido que eu quero estimular em vocês esse olhar. E o programa VAI, que foi uma das que a gente iria fazer naquele momento, ele trata da questão do recurso chegar para jovens que são também situados em situações mais à margem, mais periféricas. Naquele momento a gente tinha uma questão geracional de estimular que os jovens pudessem ser valorizados e participar mais da cena cultural da cidade. Foi com essa intenção então que a gente se inspiraria parte no VAI, incluindo como se fosse uma bolsa, como se fosse um guia turístico, ou no caso um guia cultural, e que ajudasse no levantamento de dados. Os jovens passariam por capacitação, recebendo uma bolsa, para ajudar a divulgar as agendas culturais que ocorressem nos seus bairros, para estudar alguns assuntos que a gente faria as formações contratando por outras fichas orçamentárias da própria fundação, e eles ajudariam alguns projetos que estão ocorrendo principalmente nos territórios onde eles moram. Era um pouco essa a proposta que a gente queria. E sempre, como eu já comentei no começo, tudo isso sempre olhando com o olhar do que a experiência dos pontos de cultura e cultura viva, que é entender, dar vazão aonde já é manifestada a cultura. Não é tentar criar coisas,
se for para criar coisas, a partir daqueles que já estão criando, que já fazem, né? Acho que é um pouco por aí que foi a nossa observação e que eu trago para vocês estarem atentos e atentos. Não, Bino, eu fiquei na dúvida hoje com a questão do sistema de informação, né? Porque a gente não tem alimentado esses dados do sistema de informação. E para isso precisaria de um funcionário público, né, que tomasse conta desse sistema de informação. Ou você tem um bom programa em que, por exemplo, todo edital que for lançar, você precisa estar com esses dados atualizados já no sistema. E aí você meio que começa a tornar automatizado, não roboticamente, mas automatizado no sentido de que automaticamente quem for participar de qualquer... Por exemplo, as oficinas culturais, que aqui tem uma contratação de várias pessoas, que eu sei que esse é um dos cenários daqui, forte identidade. Quer fazer um cadastro para participar dos editais de ser oficineiro? Esteja com os dados atualizados nessa plataforma que é do sistema de cultura. Porque, no mínimo, o cadastro fica mantido. É um começo. As oficinas, vai ter público? Quanto de público? O oficineiro já não passa uma lista de presença? Se o sistema tiver com essa estrutura de software, a pessoa vai na hora de preencher lá, olha, as oficinas de desenho, de pintura, de teatro tem 20, 30, 45 pessoas. Começa a ser dados que começam a constar ali. Então, mais do que ter a gestão pública interessada em ter alguém alimentando, que é importante, é ter a própria estrutura de uma plataforma que dê conta disso também. É uma coisa que, por exemplo, se alguém resolver alimentar em 2 horas por dia, não dá? É uma tarefa, não um cargo. É uma tarefa, exatamente, não um cargo, né? Isso. Então, é nessa tecla que eu tenho batido, uma das coisas que eu tenho falado aqui no município, que é urgente que isso aconteça, e que, de repente, não precisa contratar um profissional só para isso. Pode ser uma atribuição de um dos funcionários, né? E outra pergunta que eu fiquei é que, por exemplo, no Fundo Municipal de Cultura... no Plano Municipal de Cultura, a gente conseguiu aprovar, por exemplo, que a verba que entrasse da feira de artesanato iria para o fundo, que alguma parte da bilheteria do teatro iria para o fundo. A gente depois fez o cálculo e viu que era uma pequena parte, realmente, que isso não alimentaria o fundo. Mas nem essas pequenas coisas a gente conseguiu que isso fosse realmente efetivado, embora ele tenha sido aprovado no plano. Então, por exemplo, agora estão destinando a verba que é da feira de artesanato, que seria a licença dos artesãos, que pelo plano municipal seria para o fundo, já estão direcionando para outro lugar. Então, assim, como que a gente poderia, qual o mecanismo legal para a gente efetivar aquilo que já está aprovado dentro do plano? Vamos falar antes disso de uma questão... que é mais básica, que é antes de qual conteúdo de meta de um plano. Pensa num plano de educação que tem orçamento, por isso que eu vou dar isso como exemplo. Não é porque tem orçamento e tem um plano como lei com metas que por estar ali, é garantido que seja efetivada na prática. Tudo que a gente está fazendo o tempo todo, e eu não vou falar isso como uma ideia de inflamar, de polarizar, não é isso. Mas a gente está sempre numa disputa de narrativa ou numa disputa material. Ou ela é simbólica ou ela é concreta. E isso se dá independente do que costuma, acho que ao meu ver, erroneamente, achar que é a sociedade civil de um lado e governo de outro, no caso, por exemplo, aqui representado a Fundação Cultural de um lado e conselho, ou sociedade civil que compõe o conselho ou que não compõe o conselho do outro lado. Não se trata disso. Se trata, inclusive, de disputa de narrativa e disputa material dentro da própria sociedade civil, independente de quem venha a assumir um cargo comissionado ou venha a ser eleito e, eventualmente, compõe algum governo. É disputa de narrativa e simbólico, material, concreta, no dia a dia. A cultura se faz todo dia, no tempo todo. Então, meta numa lei é uma ferramenta.
é um apoio de uma disputa que não pode parar ali. Então, quando eu falo disputa, é que outros instrumentos que a gente tem que buscar para garantir que aquilo que a gente deu um passo a mais se efetive na prática. Um exemplo da esfera federal. A própria Lei Aldir Blanc, enquanto lei, ela não foi posta em prática enquanto não tivesse o seu decreto de regulamento. Então, não estou nem falando de plano. Tem a lei como lei. Tá, mas como que a gente vai colocar a lei na prática? Precisa ter um decreto que regulamente algumas questões do que está na redação da lei. Ela não pode ir acima da lei, mas ela se faz a partir da lei. Quando a gente faz a lei do Sistema Municipal de Cultura, que a cidade tem, ela vai falar de algumas coisas do conselho, do plano, do fundo, mas tem lei própria. De fundo tem lei própria do plano e tem lei própria do conselho. Então a lei do sistema é maior. Qualquer redação da lei do fundo, da lei do conselho e da lei do plano não pode descumprir o que está da lei do sistema. Mas ela vai se embasar pela importância da lei do sistema para poder se tramitar, inclusive para ser aprovada. Então, qualquer meta de qualquer plano, inclusive no exemplo da lei de educação, não basta ser um plano, numa meta de um plano, por exemplo, municipal de educação e ter um orçamento que a educação costuma ter, se não tiver algo mais que regulamente esse passo a ser dado na prática. Seja um decreto, seja um ato de resolução, que existem ferramentas legais e normativas que não é só lei e decreto, tem outros modos, resoluções, tem outras questões que você resolve de modo mais direto e simples. Claro que isso depende das instâncias desse tipo de tomada de decisão. Mas não podendo ser além do que tem uma lei que dê aporte e suporte para isso. Então, você comentou, nesse caso, de metas que trata do fomento e financiamento à cultura, que trata de economias das culturas. Parte da arrecadação, ir para o fundo, parte da feira, ir para o fundo, parte da bilheteria, ir para o fundo. Ótimo. Isso está mencionado de alguma maneira, ainda que genérica, também na lei do fundo. Provavelmente não tão com esse grau de detalhamento, mas ela menciona que isso são fontes possíveis de se alimentar o fundo. Precisa haver ou atos normativos ou decretos que regulamentem o detalhe de como vai ser o procedimento daqui para frente. Por exemplo, regimentos internos da feira. O regimento interno da feira vai se dar dessa maneira, a porcentagem, e você valida isso. Isso pode se dar ou para o próprio executivo, isso somente e só para o próprio executivo de prefeitura, né? Ou dependendo do grau de forças políticas que estão no município, ou do grau de natureza jurídica e legal que quer se firmar no município, pode ter uma lei, que é uma lei complementar. Então ela não é só um decreto, ela passa a ter um respaldo muito mais forte, que tem que passar pela Câmara, que passa a ser lei. Por exemplo, é uma lei complementar da lei do fundo. É um caminho. Então, tudo que está da meta de um plano é argumento. Se o plano não for efetivado na prática, não vai ter uma punição administrativa rigorosa para nenhum gestor. Não vai virar ficha suja, por exemplo, eleitoralmente. Não vai privar os seus direitos eleitorais para uma próxima eventual campanha. Não tem essa rigorosidade de uma lei de plano. Então ela é instrumento tanto para a vontade política da gestão quanto para a vontade política da sociedade civil. Mas precisa se desdobrar em outras legislações, tá? Então, você acha que, por exemplo, o caminho para a gente efetivar aquilo que no plano já está descrito, porque, por exemplo, no caso, é a taxa administrativa da feira. Então, não é uma verba que vai para um lado, mas pela lei ela estaria indo para a gente. E para a gente efetivar isso que diz no plano, que não tem nenhuma lei que contradiga isso, não tem nenhuma lei que diga, não, e essa, entendeu? A gente teria que fazer uma campanha política mesmo, procurar a Câmara, pedir um decreto que regulamente isso. Eu digo política no sentido que a gente tem que procurar a Câmara, que a gente teria que... É um caminho, mas não é o único, isso que eu estou comentando. Por exemplo,
não precisa passar por um caráter de lei, de passar pela Câmara, ter que votar, como é o regulamento de funcionamento da Feira do Artesanato. Não necessariamente. Agora, se existir uma lei já de como é que funcionam as feiras de artesanato, ou a feira principal de artesanato da cidade, se ela já é lei, tem que pensar se é uma lei complementar ou se é um decreto, que aí pode ser só do Executivo, não precisa necessariamente da Câmara, que é como funciona os graus de detalhamento dessa feira, incluindo essa transferência de recursos que você está mencionando. Porque se isso é uma vontade de vocês, se isso pode vir a ser uma vontade da Câmara, se isso pode vir a ser uma vontade do Executivo, tudo bem passar pela Câmara. Agora, se não há uma tensão e não há um rigor legal de ter que passar pela Câmara e há uma possibilidade pelo próprio Executivo, às vezes um decreto que regulamente isso dê conta de fazer um regimento interno, tanto de como vai funcionar, sei lá, o sorteio de barraca ou tantas outras coisas, incluindo os graus de detalhamento de como que é a porcentagem, de quanto que rende, como que faz a transferência. Porque numa meta de um plano de cultura está ali uma vontade, está ali um desejo, está ali sinalizado que isso precisa ser cumprido. Mas o como ele vai ser cumprido é que a gente está falando aqui. Tá. Juridicamente e numa questão de tarefa, precisa ter algum documento formal que detalhe o como. É tipo edital. Não adianta a gente falar, olha, tem que ter um edital de prêmio para valorizar os mestres das culturas populares. E está com uma meta. Todo mundo define que isso é importante, legal. Mas como vai fazer? Não vai ter um edital que vai detalhar tudo isso? É um pouco nesse caminho. É como que essa ideia que está dita no plano vire ação na prática. Esse grau de detalhamento precisa de um documento à parte. Uma das questões do próprio setorial de artes visuais, ele fala, então, regulamentar o Fundo Municipal de Cultura. Fala das porcentagens, enfim. Esse regulamentar que ficou nesse verbo, a forma de regulamentar isso é a lei complementar. Ou um decreto. E esse movimento, quem tem que fazer? Somos nós? Eu acho que tem que entender, somos nós enquanto cidadãs e cidadãos, que inclui quem esteja no setor público, inclui quem seja do setor da sociedade civil. Eu acho que se isso é uma lei da cidade, é como que a gente faz para que seja uma lei. Porque o Brasil é muito comum, e poucos países no mundo são assim, a característica de lei que pega, lei que não pega. Acho que talvez a maioria aqui já ouviu isso, se não todo mundo. É um conceito muito de um Estado em falência, né? De um Estado não fortalecido. Porque como é que você faz com que exista um Estado não é Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, né? Falando da estrutura jurídica do poder público, né? Como é que a gente faz uma estrutura de Estado sem ser estadista? Não faz sentido. Só faz sentido isso se a lei for cumprida. E aqui sempre se busca muito mais a brecha da lei do que a execução da lei. É uma tarefa de todos, de todas, de todos. Enfim, é geral, porque ela está na lei e entender que a partir do momento que é lei, tramitou-se, portanto, por mais que seja por uma vontade da sociedade civil naquele momento, uma radiografia circunstancial, mas para virar lei, passou-se por setores administrativos, jurídicos e outros mais, tanto do Executivo quanto comissões na Câmara. Então ela já foi, portanto, um pacto legal de dar respaldo a todas essas demandas. Então ela passa a ser tarefa de todos. Agora, de verdade, na prática real, é da parte que se manifesta interessada. E nem sempre, por mais que seja uma tarefa na atribuição de todos, nem todos estão tão interessados. Então, inevitavelmente, a sobrecarga vem maior para quem tem o interesse manifestado. Né? Então, Binho, complementando essa questão, é realmente aquilo que você falou, a lei precisa ser regulamentada, porque a meta, ela não fala que está destinada. A meta fala o seguinte: prover um estudo de viabilidade
para que parte do orçamento do fundo seja... Aí tem o recurso das licenças de expositores de arte e artesanato do município. Então não fala que está destinado, fala que a meta é prover um estudo. Tá? E no fundo, o decreto que regulamentou o fundo, ele fala que seriam outras receitas a eles destinadas. Então essas outras receitas não é por lei complementar, porque a lei complementar ela é superior a uma lei, e a lei de fundo ela é uma lei, então ela tem que ser regulamentada por decreto. Tá? Agora, a questão de que se está querendo destinar parte dessa receita para outro fundo é porque o outro fundo já tem essa previsão. O Fundo Municipal de Turismo, ele tem uma previsão que toda a arrecadação vinda de espaço turístico é destinado a ele. E a feira em questão, que foi colocada a pergunta, ela está destinada no espaço turístico, que foi revitalizada com verba oriunda de aprovação do CONTUR, que veio do DADTUR. Então, precisa tomar cuidado, não é a meta, é aquilo que você falou, ela tem que ser regulamentada. Não vale o plano, ele vai dar diretrizes e metas, mas aquele plano, o Plano Municipal de Cultura, apesar dele ser de 2019, ele até hoje não foi regulamentado. A gente não dá conta de fazer um único decreto que regulamente toda a lei do plano. Talvez para cada meta ou para programas, dependendo de como tiver a redação do plano, é que a gente vai desdobrar regulamentações. Aquele é um exemplo, né? Então, para deixar alinhado com todos que não existirá uma regulamentação da lei do plano como se fosse uma única grande regulamentação. É para cada exercício, cada esforço colocado ali em metas e objetivos e ações, pensar como fazer, essa é a regulamentação. E uma questão que você trouxe, que eu acho que é uma observação importantíssima, e aí uma falha minha por desconhecer a realidade local, é esse diagnóstico do que há de legislação local já. Porque se há um conselho do turismo, há um fundo do turismo, há um alinhamento que essa feira do artesanato alimenta de alguma maneira esse turismo, ou que o turismo alimentou a própria feira, né, como a verba que chegou. Pensar uma eventual revisão desse plano de cultura alinhado com o que já há de outras legislações da cidade. E aí, de novo, estamos falando de estratégias para garantia de direitos, na disputa de narrativa e narrativas não só também no simbólico, mas disputas no concreto, na materialidade. E ter leis não é simbólico, é real, é material, é no concreto também. Então, o que há de pautas que se avançou em outros sistemas municipais da cidade de Caraguá? Sistema da assistência social. Tem conselho, plano, fundo da assistência social da criança e adolescente? Conselho, plano, fundo do turismo. Tem sistema? Ainda que não leve esse nome sistema, mas tem essas estruturas? Como que o que tem lá pode somar com a cultura? Porque numa eventual revisão do plano de cultura, ele pode ter até redações com a picole, se quiser, da outra lei, para falar, olha, tá vendo que tem naquela lei? Vamos ter no nosso, para a gente endossar, para que isso se avance na realidade, nos próximos passos. Educação deve ter um monte de metas que possa contribuir, pelo menos, com parte da formação cultural da cidade. O que tem lá que a gente pode somar para a gente estrategicamente? Então, conhecer melhor as outras legislações, incluindo o que ela falou do turismo, é fundamental para a gente também não dar o famoso tiro no pé, que é reivindicar uma coisa que talvez nem consiga porque não tem como, porque está muito vinculado ao turismo. Então, vamos disputar pelo turismo. Não vamos tentar bater que tem que ser cultura nesse momento, pelo menos não. Pode colocar como uma meta a longo prazo de que isso passe a ser sim mais da cultura, de alguma maneira? Pode ser. Mas para curto prazo não vai ter como. Então, para curto prazo, como que a gente soma com o turismo nessa disputa de narrativa e nessa disputa na materialidade? A proposta do turismo de incluir isso, você vê que não é uma proposta que foi, assim, digamos, aprovada pela sociedade civil.
Ou seja, é uma proposta usurpada de uma proposta que veio das bases, escutada pelos seus pares, né, que foi da Fundação Cultural, que subiu para o Conselho Municipal. Então isso é uma reivindicação da classe. Então, ao colocar essa proposta na PL, essa PL extingue diversos direitos do artesão na feira, ela praticamente usurpa, porque ela não está consultando a classe, né? E isso já está aprovado. Então a gente entende que hoje, nesse exato momento, a feira está passada, ela foi passada para a administração do turismo. Mas, ou seja, a gente tem mais de 20 anos de lei e ela sempre foi atrelada à Fundação Cultural. A gente tem um abaixo-assinado de mais de 60 pessoas pedindo para a feira voltar para a Fundação Cultural. Então a gente tem duas realidades aí, uma que a classe necessita e quer, e uma que o turismo vem impondo de cima sem consultar as bases. Né? Ela trouxe algumas demandas do turismo que alimentam a cidade, de fato, enquanto recursos que advêm de outras fontes. Então, como que a gente disputa o turismo também é importante. Não estou dizendo para aceitar o que vocês não estão concordando. Mas como que a gente faz para estar mais ativo lá, então? Porque lá está entrando recursos de outras fontes, enquanto na cultura é mais difícil. Porque existem políticas, tanto federais quanto estaduais, que alimentam, com financiamento, cidades que têm uma grande relevância de atratividade turística. Então a gente precisa entrar mais ativo nesse espaço, considerando que se vai vir grana, como que a gente vai disputar ali também. Agora, de fato, reivindicar direitos culturais, ela é crucial, seja ela estando na gaveta da cultura, seja ela estando na gaveta do turismo. A gente está, nesse seu caso da sua fala, dignidade que a gente está falando nesse caso, me parece ser mais necessária, né? Então é direitos humanos até, nem só direito cultural. Então, acho importante ter essa atenção, sim. O Fundo Municipal de Turismo que prevê isso é de 2008, tá? Então, ele é bem anterior a essa questão do projeto de lei que está tramitando agora, que inclusive foi retirado da Câmara para readequações a partir das propostas recebidas da sociedade civil. Então, essa previsão já existe desde 2008. Então, não é uma usurpação. A gente está falando sobre democracia participativa, cidadania cultural, a partir de a execução da participação social, visando democracia participativa e tratando de cidadania cultural. Enfim, então, é uma metalinguagem, né? Isso que a gente está presenciando. E a gente está agora Inception, né? Mais uma coisa. Eu falei das disputas de narrativas, que elas se dão no simbólico e na materialidade, e são duas falas que estão se explicitando que existem elas na cidade. A partir disso é como lidar com isso. O que há de convergência desse ponto? Tem que ir, ao meu ver, ao extremo do diálogo, não o diálogo extremista. Ao extremo, até se esgarçar, até cansar de ouvir, mais do que de falar, o quanto a gente tem que ouvir para entender o que pode ter em comum disso. Porque, assim espero, nenhuma das duas pessoas aqui agora que falaram estão interessados em que se explore a situação das artesãs. Ninguém vai dizer isso. Não porque não pega bem, porque eu espero de fato que não seja essa a motivação, né? Então é pensar as ferramentas. Como, por onde. Então esse como e por onde, às vezes parte pode ser pelo turismo e parte pela cultura. Depende como vai ser planejado essa possibilidade. Não sei. Tem caminhos possíveis. Eu só faço questão de reforçar para vocês estarem atentos no âmbito do turismo, porque sim, existe, de fato, um aporte de recursos que costuma se repassar para cidades turísticas por secretarias que são de turismo para outras secretarias que são de turismo. O que a gente falou aqui, que é o repasse fundo a fundo na esfera cultural, no turismo isso acontece, só que, infelizmente, costuma ter menos participação social e menos coisa acalorada do que a cultura costuma trazer.
Então isso é histórico, não estou julgando nenhum lado nem outro, isso é a realidade. Então como que a gente faz para acalorar aonde tem recurso? É um pouco por aí. Como que a gente faz para então, onde está vindo o recurso, não perder direitos? Se entende que há uma fragilidade da situação trabalhista ou outras questões. Então no turismo é uma possibilidade, mas, de novo, o tempo todo o exercício da cidadania cultural e dos direitos culturais é o ponto em comum que deve reger todo tipo de diálogo. Então, diálogo ao extremo e não necessariamente nesse momento o discurso extremista. Aqui não precisa ser assim, pelo menos não por enquanto. Por mais utopia e ideologia que se tenha, sem isso a gente não vai conseguir avançar em muitas coisas, né? Então, quem é de bandeira de militância tem mais é que manter mesmo. Fica suas bandeiras, e nem acho que é isso nesse caso, nesse momento. Então, por isso que eu estou proporcionando que isso se dê a sequência, né? Bom, gente, dando continuidade, acho que é importante essa questão que foi falada, mas estão sendo construídos também outros espaços para conversar sobre isso, e é muito importante lembrar que tanto o turismo quanto a educação estão bastante presentes nas reuniões, né? Só que essas questões todas precisam ser mais debatidas justamente porque nós precisamos muito dessas informações sobre as leis e sobre como fazer. Então nós abrimos em algum momento até a comissão para poder rever toda essa documentação e a gente vai caminhando conforme a gente consegue, mas é importante a participação, os alertas. Esse exercício que nós vamos fazer agora, vamos dizer que vocês vão ter uma conversa sobre um tema e depois nós vamos tentar quantificar isso aqui para saber como é que foi essa conversa de vocês a respeito do que nós conversamos. Só lembrando, retornamos todos aqui às 16 horas. Obrigada.